Teste. Teste. Testando. Sai. Uma boa noite a todos que estão aqui conosco, servidores da casa, aos que nos acompanham pelas redes sociais e que nos acompanharão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para o vereador Geovan dos Santos que faça a oração da noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mantenha o pensamento conectado com Deus através do bem e das gentilezas distribuídas. Deixe Ele conduzir o seu dia, inspirar suas ideias, direcionar os seus passos e te livrar de todo mal. Desfrute da paz que só Ele pode te proporcionar. Permita-se preencher pelo seu amor que cura, que cuida, que consola, que dá força e dissipa todas as aflições. Comece o dia e termine a noite agradecendo pelo novo dia que é possível desfrutar através do divino privilégio que é viver. Boa noite. Amém. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Eu peço para a secretária da mesa, a vereadora Cláudia Calisto, que faça a leitura das matérias. Boa noite a todos. Requerimento de número 43/23. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão de regime de urgência especial no projeto de lei de número 49, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual número 1211/2022, de 7/11/2022, que estima a receita fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Reforma da rodoviária. Solicitamos também que sejam dispensados os pareceres das comissões permanentes. Justificativa. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade e eficácia. Sala das sessões em 30 de outubro de 2023. Maria Helena Faria Fraga, presidente. Geovan dos Santos, vice-presidente. Cláudia Calisto Simão Fonseca, secretária. Requerimento de número 44/2023. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei de número 50. Autoriza o município de Itaú de Minas a conceder o auxílio financeiro aos representantes dos ternos de Congo e de Moçambique em atividade do município, por ocasião de suas respectivas participações na 104ª Festa das Congadas de Itaú de Minas, Minas Gerais, do ano de 2023, da outras providências. Solicitamos também que sejam dispensados os pareceres das comissões permanentes. Justificativa. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem que perderá a oportunidade e eficácia. Sala das sessões, em 30 de outubro de 2022, Maria Helena de Oliveira Faria, presidente. Geovan dos Santos, vice-presidente. Cláudia Calisto Simão Fonseca, secretária. Indicação de número 73/2023. Excelentíssima Senhora, presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. A vereadora que essa subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam feitas as seguintes melhorias no laboratório municipal. Pintura das instalações e fachada do prédio. Aquisição e doação de uniformes para os servidores do local.
Justificativa. Essas melhorias são ações simples e não muito caras frente aos grandes benefícios que poderão trazer, tanto para a comunidade como para os servidores que prestam serviço no laboratório, que se encontra muito sujo e feio, precisando de uma pintura. Também os servidores precisam e merecem uniformes para o uso diário. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 1º de novembro de 2023, Marli da Penha Custódio, vereadora. Indicação de número 74/2023. Indica providências para doação de cestas natalinas ou abono aos servidores municipais. Prezados edis, a vereadora que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência junto aos setores competentes em parceria com o Sindicato dos Servidores sempre. A aquisição e doação das cestas de Natal ou a concessão de um abono para nossos servidores municipais. Justificativa. O gesto de conceder... Os gestos de conceder cestas de Natal contribuem para criar um ambiente mais positivo e amigável no ambiente de trabalho e nas famílias, o que pode melhorar o clima organizacional e as relações interpessoais. A compra de cestas de Natal para os servidores trará consigo uma notável melhora no clima da administração municipal por ocasião das cestas de final de ano. Todavia, os servidores merecem sempre mais pelo excelente trabalho que prestam, ainda mais se considerarmos as dificuldades financeiras por nossas famílias que atravessam. Acreditamos no prefeito municipal e em seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nossos servidores e ampliarmos a boa prestação do serviço público em nossa comunidade. Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2023, Marli da Penha Custódio, vereadora. Mensagem de número 37 de 2023. Itaú de Minas, em 25 de outubro de 2023. Senhora Presidente, servimos do presente para encaminhar apreciação desta Igreja Casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual número 1211/2022, de 7/11/2022, que estima a receita fixa a despesa do município de Itaú de Minas, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado, tem por objetivo alterar a destinação de recursos para o pagamento das obras de reforma da rodoviária. Se a obra fosse feita com recursos próprios, teriam que empenhá-la na DR de 1.500. No entanto, temos um recurso de transferência especial do Estado, que é para ser gasto com investimentos. São recursos transferidos pelos deputados Antônio Carlos Arantes, no montante de 300 mil, e Oswaldo Marques, 15 mil, que estão aplicados e já possuem rendimentos totalizados, os R$ 41.591,89, valor esse que pretendemos utilizar para o pagamento da reforma da rodoviária. Deste modo, precisamos da apreciação e aprovação desta Igreja Casa na alteração da DR para sua efetiva utilização na finalidade que ora se propõe. Na certeza de que, sensíveis a essa necessidade, esta Igreja Casa não medirá esforços para sua votação e aprovação em regime de urgência especial. Vale-me do ensejo para reiterar a todos o meu respeito e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Mensagem de número 38
de 2023. Itaú de Minas, em 23 de outubro de 2023. Servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria: autoriza o município de Itaú de Minas a conceder auxílio financeiro aos representantes dos ternos de Congo e de Moçambique em atividade no município, por ocasião de suas respectivas participações na festa da Congada de Itaú de Minas, no ano de 2023, da outras providências. A festa das Congadas de Itaú de Minas possui uma trajetória de mais de 70 anos, sendo os primeiros registros datados de quase 4 décadas anteriores à emancipação do município. A celebração é um patrimônio imaterial oficialmente registrado, protegido pela Secretaria Municipal de Cultura através do COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Itaú de Minas, e da EPA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Itaú de Minas Gerais. O evento sofreu uma interrupção de 2 anos devido à pandemia, mas foi retomada integralmente pela Prefeitura Municipal, em tradicional parceria com o Lar São Vicente de Paulo, o retorno da festa em 2022. Ocorreu com desfiles noturnos em um novo local, na Praça Nossa Senhora das Graças, que proporcionou maior conforto, segurança, dinamismo, grandiosidade ao evento. Destarte, com essas e outras iniciativas, a administração municipal se mantém consciente do valor da cultura e da memória de seu povo e busca, através de ações de proteção e preservação do seu patrimônio, implementar uma política cultural eficaz e comprometida com seu resultado. Isto posto, norteado pelas normas de proteção do patrimônio cultural do município de Itaú de Minas, Lei número 446/2002, em que estrita obediência às condições prescritas na liberação normativa CONEP 20/2018, o município coloca-se como instrumento de identificação, documentação, proteção e promoção do patrimônio local. Vale ressaltar que, para custear as despesas decorrentes desse projeto, há saldo financeiro proveniente dos repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS Cultural, devidamente alocado na conta específica do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, FUNPAC. Existe, portanto, apenas a necessidade de criação de dotação específica para permitir o auxílio financeiro à pessoa física. Lembro que o FUNPAC é regulamentado pela Lei Municipal número 726, datada de 5 de maio de 2009. Seu artigo 4º estipula, em síntese, seus recursos devem ser aplicados para financiar ações de fomento, preservação e conservação do patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial. Além disso, cabe informar que existe o consentimento formal e unânime dos membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Itaú de Minas, COMPAC, devidamente registrado em ata, datada de 18 de outubro de 2023, para a utilização desses recursos. Tal autorização é concedida de maneira legal e os fundos são direcionados exclusivamente aos ternos de Congo e Moçambique, com os seguintes objetivos: preservar e proteger o patrimônio cultural e material, nesse caso, a Festa das Congadas de Itaú de Minas, Minas Gerais. Estimular a continuidade da cultura popular local, apoiar os ternos de Congo e Moçambique no desenvolvimento de sua expressão cultural, promover a cultura, o entretenimento e o turismo local, auxiliar no custeio de despesas dos ternos de Congo e Moçambique participantes, tais como vestimentas, alimentação, decorações e instrumentos musicais.
Neste contexto, com base nas razões aqui expostas, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regimento de urgência especial e, na oportunidade, reitero a todos a expressão do meu apreço e consideração. Anteciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Prontinho, presidente. Primeiro, eu quero comunicar que foi retirado de tramitação pela devida autora o projeto de lei de número 47, que declara utilidade pública municipal o Rotary Clube de Itaú de Minas. Após conferido o quórum, coloco em única discussão o requerimento número 43, que requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 49, é o de crédito especial para a reforma da rodoviária. Em discussão, o requerimento 49. Bom, como nenhum vereador manifestou a urgência do requerimento 49, eu quero explicar para quem... 43, desculpa. Eu quero explicar para quem nos assiste e quem está aqui presente na Câmara. Esse requerimento, ele veio, inicialmente, a Câmara Municipal, através de todos os seus vereadores, enviou uma emenda impositiva para o Executivo Municipal com a solicitação de reformar a rodoviária. Foi um pedido de todos os vereadores desta casa. E isso foi posteriormente uma conversa que nós tivemos com o prefeito. Iniciou as reformas da rodoviária, todo cidadão itauense está vendo as reformas, e agora tem que pagar. Porém, a emenda impositiva é uma dotação no orçamento e que o vereador obriga o executivo a fazer aquilo que foi solicitado. Mas o executivo, para poder pagar essa emenda impositiva que nós solicitamos, ele precisa de ter dinheiro. E ele tem esse dinheiro em caixa. Eu quero agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes por ter enviado 300 mil e ser tão parceiro do município o tempo inteiro. E ter tanto cuidado conosco, cidadão itauense, e estar sempre disposto a ouvir as necessidades. Ele enviou 300 mil, um outro deputado, Oswaldo, alguma coisa, enviou 15 mil. E é isso que nós estamos votando, é a autorização para poder pagar a empresa com esse recurso. Por isso, da urgência especial. Sendo assim, depois de explicado o que é a urgência especial e o porquê da necessidade, eu coloco em única votação o requerimento número 43. Em votação. Aprovado por unanimidade. Bom, então, eu coloco agora em única discussão o requerimento número 44, que requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei número 50, que cria crédito especial para destinar recursos para os ternos de Congo e Moçambique. Em discussão. Boa noite, presidente, vereadores, Ariane, Cléderson, Angelita e convidados. Miriam, meus parabéns por você estar ajudando todos, né? João Lourenço, Congadeiro, Clodoaldo, Celinha e Toninho. Boa noite. É um reconhecimento muito grande da administração, né? Em valorizar com esse auxílio os congadeiros, né? Moçambique e os Congo. É muito importante essa ajuda para todos,
porque tem uma ou outra coisa que precisa comprar e eles não têm, às vezes, né? E com essa ajuda facilita muito, em todo sentido, né? Como você disse, instrumento, roupa, alimentação, ou às vezes mesmo ter que sair para algum lugar, gasolina e demais coisas. Então, esse auxílio é muito gratificante para o nosso município, né? E parabenizar a todos, né, por esse projeto, a Miriam, né, por conceder à administração esse auxílio. E porque a congada, muitas vezes, o pessoal pensa que é uma dança normal. E para os congadeiros é de muita importância e muito gratificante. É uma crença religiosa. A gente, antes de sair para a rua, a gente faz oração para sair. Então, a gente leva o pessoal tudo, né? Leva a sério mesmo. E quanto a congada vai ser lá embaixo esse ano novamente, foi muito bem pensado, porque lá que é o lugar, né? Cada um tem seu lugar. E o lugar dos congadeiros, lá a apresentação é mais aconchegante, né? Então, foi muito importante, todos sabem disso. E quanto não cobrar as barracas, isso aí sempre foi um sonho meu. Eu sempre, mesmo sem estar aqui, eu pensava sempre assim, gente, por que não cobra pelo menos uma taxinha só, né? Porque ajudaria. Então, isso foi muito importante. E Deus abençoar, que fazer um bom Natal, né? E ajudar todo mundo, que vai dar tudo certinho. Parabéns por você estar aqui, viu? Muito obrigada. Eu deixei para cumprimentá-los nominalmente agora, na hora que falasse sobre o projeto de lei, que eu sei que vocês estão aqui defendendo. Então, Miriam, Celinha, João Lourenço, Clodoaldo e o nosso querido Toninho Beleza, que está sempre aqui conosco. Bem-vindo à Câmara. Voltem sempre, porque é muito importante a participação popular na votação dos projetos. E vocês fizeram certinho. Projeto é de interesse de vocês, tem que sim vir aqui, está defendendo o projeto, está falando com todos os vereadores, e obrigado, viu, gente, por ter vindo aqui. Eu vou explicar o porquê da necessidade do regime de urgência nesse projeto de lei, que é o projeto de lei de número 44. O CONPAC, né, que é o Conselho do Patrimônio Cultural, é quem regulariza e quem acompanha todos os recursos que estão na Secretaria de Cultura. Recentemente, nós tivemos uma alta na arrecadação da Secretaria de Cultura, por causa de diversos trabalhos que foram realizados consecutivamente. Quero te agradecer, Miriam, por ser tão parceira, tá? Está aqui conosco representando a administração. E então, o dinheiro está lá. Nós vamos ter festa, né? Agora, Natal está aí, já está todo mundo iniciando os preparativos do Natal, e a gente sabe que a congada e tantas outras coisas é o patrimônio cultural do município, como tantos outros, mas é importante ser preservado. Então, esse recurso, a gente está votando a urgência especial dele, porque vão ser R$7.000. Eu vou falar aqui o nome dos representantes. 7.000 seria para o João Lourenço, né, que é o representante do Terno de Congo São Vicente. A Maria Célia, que é do Terno de Congo Santa Efigênia. O Túlio Augusto Custódio, que é o representante do Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário, 7.000 também. E a Elaine Hecker, que é representante do Terno de Congo Moçambique. E esse valor, como está muito bem falado aqui no projeto de lei, ele só pode ser repassado se for utilizado para aquisição ou reforma de instrumentos, confecção de vestimenta, alimentação, prestação de serviços como costureira, cozinheira, passadeira, sanfoneira, capitães, transporte, combustível, escritório de contabilidade. Então, a gente sabe que isso aí são coisas que são necessárias para poder vocês abrilhantar tanto o Natal da nossa cidade. E daí a necessidade da urgência do requerimento. Bom, após explicado,
eu coloco em única votação o requerimento de urgência especial sobre destinação de recursos para os términos de Congo. Em votação. Aprovado por unanimidade. É aprovado o requerimento, né? Eu vou colocar em primeira discussão o projeto de lei de número 49, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual 1211 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas, que seria o crédito especial para a reforma da rodoviária. Em primeira votação, o projeto de lei número 49. Desculpe, em primeira discussão, o projeto de lei número 49. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores. Entrando no assunto, a rodoviária, né, foi uma coisa que eu lutei nessa legislatura desde o início. Foi eu que fiz a primeira indicação, foi eu que fiz até a primeira filmagem lá, e foi eu também que fiz a primeira, junto com o vereador Fabiano, as emendas impositivas para que fosse feito a reforma, né, uma melhora lá, pelo menos no banheiro, porque a nossa emenda impositiva não tinha, né, um montante que desse para fazer, às vezes, uma reforma maior. Os demais vereadores tinham feito uma emenda impositiva para um caminhão prensa, mas mais para frente trocaram a emenda e entraram com nós nessa emenda impositiva para a reforma da rodoviária. Eu, em particular, assim, não tenho acompanhado lá, né, não consegui acompanhar tudo lá, mas parece que está ficando assim muito caro em si. Hoje tudo é caro, né? Mas parece que está beirando aí coisa de 700, vai ficar em 700 mil reais. Eu, assim, até vou procurar ver alguma coisa também. Acho que para uma pintura, porque não mudou quase nada na rodoviária. Mas, né, a gente sabe que, infelizmente, hoje tudo é muito caro. Mas eu acho que ficou mais do que a gente esperava que ficasse, né, uma reforma lá. Mas sempre, né, cobramos, e como diz, foi nessa legislatura, depois veio, né, a Cláudia fez também um levantamento forte em cima disso, no segundo ano, e com todos conseguimos, né, essa reforma aí, que está acontecendo agora. E sobre o projeto, né, essa transferência do dinheiro, da onde vem o dinheiro para ajudar a nossa comunidade, é bom. Se tiver mais, né, de outros deputados, o que tiver, sempre vai ser bem-vindo para nós. Agradeço aí ao Antônio Carlos, que com a emenda impositiva nossa, parece que não ia dar para pagar tudo. Então, graças a Deus que veio essa inteira aí para que termine. Imagina começar o serviço lá e não terminar. Então, fica aí meu agradecimento ao deputado Antônio Carlos. Boa noite a todos. Gostaria de salientar também a respeito dessa reforma, assim como o nobre vereador falou, essa iniciativa dessa reforma era necessária, né? Pode ser que algumas pessoas julguem que não era necessário, mas a nossa cidade estava precisando dessa reforma urgente. Ali, queira sim, queira não, é uma porta de visita para todos os visitantes que chegam em Itaú de Minas. Então, a necessidade era prioritária. Como o nobre falou, a priori, o executivo tinha falado que o projeto seria em torno de 300 e poucos mil, o projeto de reforma, né? A gente até achou que, como juntou todas
as indicações impositivas, a gente achou que ia ser possível fazer com esse valor. Mas visto agora, deparando com esse projeto, a gente assustou, né? Pode ser que estão fazendo uma reforma mais detalhada, que a rodoviária venha a ficar assim, de forma bem apresentável para todos nós itauenses, e esse valor pode ser que chegue até o máximo do dobro daquilo que estava sendo proposto. Mas, porém, se tiver um retorno para a população, para nós, itauenses, a gente fica muito agradecido de estar fazendo essa reforma. Como eu já bem disse, é uma porta de visita para Itaú. E eu fico muito grato e fico muito feliz dessa iniciativa do setor público através do Executivo. Bom, após discutido, né, o projeto de lei, eu coloco em primeira votação o projeto de lei de número 49. Em votação. Aprovado por unanimidade. Ainda em tempo, agradeço a presença do Rafael, nosso fiscal, que está aqui conosco, viu? Obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente. E convidar a população a vir na Câmara, porque é isso que a gente quer, é trazer a população aqui e assistir sempre, né, as reuniões, para poder estar acompanhando todos os projetos e tudo que tramita aqui na casa. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 50, que autoriza o município de Itaú de Minas a conceder auxílio financeiro aos representantes dos ternos de Congo e Moçambique em atividade no município, e por ocasião de suas respectivas participações na festa de Congada de Itaú de Minas, sobre a concessão de auxílio para os congadeiros. Em discussão. Boa noite a todos, né? Boa noite, Celinha, João Lourenço, Clodoaldo, a Miriam, o Toninho, o Rafa, os servidores da casa, meus colegas vereadores, todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Primeiro que eu acho, na minha opinião, que o que mais interessa nesse momento é que já começou, né, a ter esse olhar para a cultura de Itaú. O Congo, desde criança, eu acompanho, sempre morei ali perto, né? Ali perto, já participei, já dancei no Nossa Senhora do Rosário, que sou lá com a dona Figênia, que sou Dionísio, né? A gente via a luta que era, ninguém tinha auxílio nenhum, não ajudava, e eles ali pelejavam com as caixas, com as vestimentas, para poder sair o terno de Congo. E até hoje isso não é diferente, né? Então, assim, não é o valor que está me deixando mais assim, motivado. O que está me motivando é que é um valor simbólico, porque R$7.000 para vocês pensarem em vestimenta, aparelhagem, caixas de som, os couros, até os couros é comprado, pessoas para arrumarem, não é nada. Mas só de ter essa participação, a gente já fica feliz e saber que o olhar para a cultura de Itaú de Minas está acontecendo. Demorou muito, viu, Miriam? Demorou muito, a gente agradece você estar à frente aí dos projetos culturais, de estar nos ajudando também, fazer o melhor, porque essa festa é uma festa, além de ser cultural, ela é folclórica, que também Itaú, ela não pode faltar. O ano passado foi bonito? Foi lindo? Foi tudo maravilhoso, mas não foi no local que devia ser, né? Há 70 anos a festa é ali, é na Pracinha do Congo. Itaú de Minas conhece a festa do Congo na Pracinha do Congo. Então, a gente, assim, sabe que o movimento é menor, mas agora, com tantas propostas, né, já de não cobrar espaço, já de ter essa oportunidade para todos colocarem
suas barracas. Quem sabe a gente resgata o movimento também, que já foi muito bom. Já teve Correio Elegante, já teve músicas, já teve, quem não lembra da saudosa Madalena, né, que ficava na casinha lá, colocando música para a gente, para todos. Teve ciganinha, teve muita coisa boa na festa de Congo. Que possa voltar. Agradeço vocês terem essa disposição de estar à frente dos ternos de Congo também, porque a gente sabe que não é fácil, tá? Então, fica aqui meu abraço. Precisar de alguma coisa, a gente sempre vai estar aqui. Precisar de ajuda, a gente também pode ver o que está podendo fazer para todo mundo. E é isso aí. Vamos ver se nós temos um Natal diferente, né? Esse ano, com muitas bênçãos. Obrigada, viu, gente? Eu quero aqui cumprimentar todos os representantes desse projeto cultural, né? Como a Marli falou, é um projeto cultural, folclórico e também voltado para a religiosidade, né? Como a Cláudia falou, uma festa de Congo no lugar que não é próprio, né? O lugar próprio já tem a capela, que já é voltado pelo ato religioso, como a Marli falou, que tem todas as programações religiosas dentro do Congo e do Moçambique. É essencial que vocês ganhem força e cobre isso, né? Na Praça Central não é um local próprio para fazer Congo, para fazer esse tipo de festa. Eu sou a favor que cobre e a tradição volte a fazer parte daquilo que já era a tradição da nossa cidade. É um projeto tão valioso. A princípio começou com um valor até que pouco, né, por aquilo que vocês precisam para estruturar todo o projeto, mas é um caminho já, uma vitória ganha, né, para um caminho que é promissor. Então, é uma dica que eu falo, e se vocês precisarem de reforço, de ajuda, eu estou com vocês para que essa festa sempre seja feita no local apropriado, na qual é voltada para todas essas características do projeto menciona. Bom, também quero parabenizar, né, os integrantes dos grupos, né? Realmente, como todo mundo está dizendo aqui, é pouco, mas é um bom começo. O que eu desejo é que se faça bom uso desse dinheiro, né? E vou mais além. Peço que fique aqui um pedido para o prefeito, como assim está reformando rodoviária, como colocou nas escolas da energia solar, de valor de R$600 mil, como reformou o parque de eventos, que olhe para o ano que vem com bons olhos, se faça um projeto para manter a igrejinha que é tombada, Angelina, né, pelo patrimônio histórico, a igrejinha, e que se faça um projeto para cobertura total daquilo lá, para virar, o palco fica de costa para a rua, com um paredão, que inverter, passar a cozinha para outro lado e pôr o palco de lá para cá, dando para que todo mundo fique ali na rua, vendo os shows, sanitários, reforma nos sanitários, ou derrubar e fazer adaptação para aconchegar maior número de pessoas, e peço para que ele veja com bons olhos e peço aos engenheiros para fazer um projeto e deixa uma grana reservada para fazer isso aí, que há muitos anos, né, vem sendo pedido essa reforma, e eu acho que as pessoas vão até desanimando, né? Ali fora da data, dessas datas aí de comemoração, no final de ano, ali serve para andarilhos dormir, ali pode fechar com alambrado, cuidar melhor, pode servir até para o pré-Dona Ném ali, para ter algumas atividades ali, se for bem cuidado, e vou conversar com o prefeito e pedir mais uma vez, que já foi pedido, eu já pedi isso para ele, mas vamos conversar de novo, né, se possível, se a gente puder também fazer uma reunião, todos os vereadores, e
cobrar essa reforma que ali merece, e os grupos da nossa cidade, aí, os grupos folclóricos também, merecem um local bom para eles ensaiarem, para fazer as apresentações, um lugar mais aconchegante. Após todo mundo expor, né? Você quer falar, vereador? Permite? Muito obrigado. O projeto, quando é bom e a gente fica por último para falar, não sobra muita coisa também, né? Fazendo as palavras de todos aí, eu tinha separado aqui, que sobrou para me falar, o Giovanni ainda falou, da reforma da nossa praça lá. Então, eu acho assim, a gente tem que seguir um ritual de prioridades, alguma coisa, mas aquilo ali é muito, assim, seria muito essencial, né, para a cultura nossa, para todos vocês que lutam por essa cultura, pelas congadas e tudo. Então, essa reforma lá, os banheiros, como o Giovanni falou, né, cercar, aquilo ali pode ser usado para outras ações também. Então, seria muito importante também, né, fazer essas melhorias lá, para dar mais condições. Sobre essa ajuda que está dando para vocês viram a reforma da rodoviária. Dinheiro, gente, não vale nada. Então, 7 mil, assim, vocês torçam, né, que vocês façam uma ginástica que consigam ajudar um pouco, cada um de vocês que tem essa tarefa aí para melhorar a condição desse trabalho de cada equipe de conga e tudo mais, porque é muito pouco, né? Espero que anos que vem aí a gente possa estar aprovando aqui uma coisa melhor para ajudar vocês. Presidente, em discussão ainda? Cumprimento a todos os vereadores, a mesa, a Miriam, a todos os representantes aqui da Congada, funcionário público, os funcionários da Câmara e aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. O que foi falado é muito válido e, às vezes, a administração pode enxergar um investimento muito volumoso ali na reforma da Praça do Congo, mas nós estamos falando aqui de preservação da cultura, né? Preservação da história, da memória de Itaú de Minas, né? Daquilo que representa a nossa cidade e a nossa identidade, principalmente, né? Os princípios aqui, a Itaú foi formado nessa área aqui, né? Em volta da antiga fábrica de cimento, e a tradição da Congada fez parte da vida de todos nós, né? Infelizmente, as novas gerações, né, não têm esse apego emocional que nós temos, mas isso só vai ser perpetuado se continuar existindo. Então, assim, ali na Praça do Congo, não é só a igreja, né, a igrejinha ali que é tombada, e que é um local, né, religioso, né, para a gente fazer as nossas preces, os nossos agradecimentos, mas também serve para as entidades realizarem os eventos ali, como sempre era feito, né? A PAI sempre realizou eventos beneficentes ali. Então, assim, não deixa de ser um atrativo. Então, assim, pensar que não é um investimento para uma festa de Congada somente no mês de dezembro, né? Vai ser utilizado ali só uma vez por ano. Não é isso, né? Nós estamos falando de preservar realmente a história da nossa cidade. E isso não tem preço. Para nós que temos memória, né? A gente vai levar isso conosco, mas para essa geração e as futuras, se aquilo ali deixar de existir ou continuar naquele estado em que se encontra, muito provavelmente não haverá interesse nenhum das crianças, adolescentes, de estarem frequentando aquele espaço. Então, é muito importante que realmente o que foi dito aqui em termos de valores é um sinal, né? Vamos colocar assim, é um pequeno sinal
né, um sinal de boa vontade da administração. Acredito que o ano que vem o orçamento possa ser melhor planejado e já incluir um valor mais considerável para vocês, e que esse auxílio ele passe a integrar o orçamento todos os anos, para que isso seja preservado de fato, né? Porque as melhores lembranças que eu tenho da minha infância estão relacionadas à festa de Congada de Itaú de Minas. Obrigada, presidente. Complementando, né, o que foi dito, isso aí nós congadeiros, eu falo, porque eu nasci na Congada, né? Eu vivi na Congada e vivo na Congada. Lá em casa, a gente tem o batido de cada caixa, para nós é uma emoção tão grande, que deixa até assim lágrimas correr, entendeu? O pessoal está aí, né, João? Quando a gente demora, às vezes, o Congo demora a ensaiar, quando dá aquela primeira batida assim, ó, nossa, todos nós arrepia, porque nós somos do folclore, nós somos da cultura. E isso foi um lema que a gente nunca, meu pai falava, nunca deixa acabar, né? Então, essa reforma da pracinha lá sempre foi discutida. Como o Giovanni falou, esse ano já, assim, todos já mandaram, e eu já mandei uns 3 projetos já, né, uns requerimentos. Então, Deus abençoando, como o Matheus e Norival falou, que eu falei que era para ser esse ano a reforma, eles disseram que ia ser na pracinha, o Congo. Aí eu disse que não, que na praça, para o Congo, o significado era lá embaixo. Aí, não, vai ser lá embaixo. Graças a Deus, né? Então, todos congadeiros, né, ficam muito felizes com isso. E esse projeto, se Deus quiser, eles falaram que o ano que vem vai ser concretizado, né? Então, Deus abençoe todo mundo, né? O folclore nunca pode deixar acabar, né? Obrigada. A cultura tem disso, né? E isso é muito importante. A cultura, ela une diferentes gerações. Assim como a Marli falou, que foi um pedido do pai dela, eu não posso deixar de citar quantas vezes a Celinha conversando comigo e falando, Maria Helena, eu tenho que pôr fita nas minhas caixas. Maria Helena, eu não esqueço do meu pai me lembrar das roupas. Elaine Hecker também pedia muito, não deixa a cultura acabar. Porque a cultura é isso, ela une geração, a cultura é a nossa história, são as nossas características e, principalmente, as nossas raízes. E raiz é uma coisa muito importante, que não pode perder. Você nunca pode deixar de ser quem você é. Bom, após discutido, né, esse projeto de lei tão importante, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 50. Em votação. Aprovado por unanimidade. Após a inscrição da palavra, né, o vereador Roberto Vieira pediu para usá-la. Vereador Roberto. Primeiramente, cumprimento a todos vocês que vieram aqui assistir essa aprovação desse recurso, né, dessa ajuda, mais do que bem recebida por vocês. Vocês fazem manter aí a nossa cultura, que eu acho que é o nosso nome, né? E isso tem que ser valorizado. Cumprimento também o Rafael, fazia tempo que eu não te via, Rafael, você está meio sumido, o que foi? Seja bem-vindo à casa. Cumprimento a todos os servidores e a todos que estão nos assistindo. Hoje eu vou falar só um pouco aqui. Eu achei que ia ter mais segmentos hoje, mas não vieram. Eu recebi algumas denúncias
por telefone, mas a pessoa não quis se identificar. E denúncias que, pelo jeito, também parece que fizeram até para o vereador Fabiano. Perguntei à coordenadora como que a gente trabalharia dessa forma. Ela me passou, que tem que passar para a ouvidoria. Então, uma pessoa, se estiver me assistindo, né, que me ligou, falou que ia assistir a reunião hoje, se estiver assistindo, o passo é entrar, né, no site da Câmara, tem lá a ouvidoria, e lá pode ser feito a denúncia. Até denúncia assim um pouco grave, mas que tem que ser apurado, né? Então a gente está esperando vir pela corregedoria e se chegar até nós, a gente logicamente vai fazer a investigação para ver se realmente é um ato errado ou não, né? Eu acredito que vá sim tomar alguma providência. E quero falar também que estarei esse final de semana, estarei na casa do deputado Emidim Madeira. A gente está levando mais alguns pedidos de novo para ele, né? A gente sempre tem pedido, tem falado, e espero também que ele venha, como ele conversou o dia que ele esteve aqui passando o recurso para a PAI e para o CHAN. A gente falou com ele, vocês também conversaram com ele, referente, né, às dificuldades que vocês passam. A gente sabe que essa ajuda de 7 mil é pouco, mas já vai dar uma ajuda para vocês, e a gente vai estar levando lá essas necessidades de vocês para a gente ver se consegue algo mais que possa beneficiar aí esse trabalho tão bem feito que vocês fazem. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Fabiano Lima. Boa noite a todos. Quero cumprimentar meus colegas de trabalho, cumprimentar a todos que nos assistem aqui presencialmente, aos funcionários e a todos que estão em casa assistindo pelas redes sociais. Eu estou meio que indignado por algumas atitudes de pessoas, e antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de registrar algo para todos que estão assistindo, que eu uso uma frase para o meu autocontrole, para a minha vida pessoal, para a minha vida pública, que diz assim: a perseverança é melhor do que o confronto. Eu tenho usado isso para me controlar por algumas iniciativas que eu deparo, para que isso seja um fruto positivo para a minha vida. Só que ultimamente, essa semana, eu soube de algumas coisas, algumas afrontas que fez a minha pessoa. Fiquei sabendo que pessoas estão afirmando que eu tenho prova contra secretário da administração que colocaria secretário na cadeia. Isso, para mim, soou de forma muito cônica, muito agressiva. Eu estou vereador já há quase 3 anos, quem acompanha as sessões, eu nunca fiz confronto com vereador nenhum, porque a minha vida pública eu tentei construir de forma honesta, leal, e eu nunca fiz afronta a nenhum vereador, e nem a qualquer funcionário que seja. Essas provas que pessoas falaram que eu tenho contra o secretário, eu não tenho. Se eu tivesse, eu teria protocolado já no Ministério Público, porque uma das atribuições ao vereador é fiscalizar. E poucos vereadores, ou que a gente pode avaliar, têm feito requerimento de fiscalização do Executivo, de forma afínqua, de forma detalhada, que nós possamos investigar aquilo que é o dinheiro público, aonde está sendo empregado de forma honesta, de forma leal. E se vocês forem procurar, são poucos vereadores que fazem requerimentos solicitando algumas coisas indevidas que a gente atribui aí à administração. Eu quero colocar para essa pessoa que fez isso comigo,
E eu tenho denúncia aqui, como o Nobre falou aqui, de funcionário de comissionado que fazendo mau uso do transporte público, usando o carro da prefeitura para ir para motel. E a gente tem essa denúncia. Dia 1º de julho de 2022, a gente tem essa denúncia. Só que a gente não é detentor das provas, porque a gente correu atrás das provas, o nobre vereador sabe disso. Infelizmente, todos os carros novos da prefeitura, todos novos, têm a colocação do GPS. E justo esse carro que foi usado nesse dia, a gente procurou a empresa que faz o rastreamento do carro, a empresa não colocou, foi retirado esse veículo do cadastro da empresa. Então, a gente não conseguiu a prova. Se a gente tivesse conseguido a prova, a gente ia pedir a exoneração da pessoa que estava fazendo o mau uso do carro, né? Então, essa denúncia eu tenho, a gente tem, infelizmente, a gente não tem como provar, mas temos denúncia também de secretários autorizando a venda de bens públicos. Isso a gente tem prova. Nós temos prova. Só que nós não conseguimos impetrar aqui, nessa casa, a investigação para apurar isso. Mas só que isso, o vereador acho que já está dando sequência nisso, já está até protocolado no Ministério Público, essa denúncia juntamente com as provas. Infelizmente, nessa casa, nós não tivemos condições de abrir esse PA, esse processo administrativo, para averiguar isso. Mas existe, sim, em Itaú, algumas situações, e isso não é atribuído ao prefeito, não, nem ao vice-prefeito. Isso são as pessoas que foram colocadas, que é de confiança do prefeito, que às vezes estão fazendo atos irresponsáveis com a administração pública, e isso às vezes reflete no prefeito. O prefeito não tem responsabilidade com os maus hábitos, os maus usos do dinheiro público que os secretários, os seus funcionários fazem. Também tenho denúncia aqui de funcionário público facilitando empresas para ganharem licitação. Isso é grave, gravíssimo. Inclusive, eu quero registrar aqui hoje, nessa casa, um pedido para fazer o requerimento, solicitando as empresas vencedoras do setor de manutenção de veículos da prefeitura. Eu gostaria de oficializar um requerimento que a prefeitura solicite a planilha, a licença oficial e a planilha da Transvalor que essas empresas estão usando. E gostaria também de, possivelmente, eu vou detalhar esse requerimento depois na casa, solicitar isso, porque isso é grave, essa denúncia é grave, e eu vou afim que eu vou conseguir, eu vou aonde for preciso para comprovar isso. A denúncia aqui é grave de várias pessoas, várias empresas que concorreram com a licitação de manutenção de veículos, e a denúncia é que tem pessoas que participam da licitação que estão fazendo colocando ou mostrando para as empresas, dando dica para que elas façam, para que elas sejam ganhadoras do processo licitatório. Eu vou dizer para vocês o critério. Nesse processo licitatório, usou-se um critério para as empresas apresentarem a prova de execução de trabalho de mão de obras e peças e serviços, só que usaram um critério. Todas as empresas que dessem um desconto até 29,99%, essas empresas não precisariam de fazer comprovação. Mas as empresas que dessem um desconto acima de 30%, essas sim, elas teriam que comprovar a todas a prestação de serviço de mão de obra, e a empresa comprovar também que ela tinha um histórico para fazer a prestação de peças e serviços do processo licitatório. E a denúncia é que funcionário tenha dado essa dica para as pessoas que
que participaram da licitação e a pararem de dar lance antes do 30%, para que se fosse passar de 30%, ela teria que comprovar. Aí, todas as empresas que deram mais de 30%, espasmem vocês, todas as empresas que deram mais de 30% foram desclassificadas para chegar às empresas que deram menos de 30%. Então, isso é gravíssimo. Eu vou procurar isso, vou buscar afinco. Se tem irregularidades nesse processo, a gente vai correr atrás. Eu espero que o nobre vereador me ajude nessa causa. Se os demais vereadores também quiserem comprar essa briga aí e a gente conseguir buscar essas provas de que existe essa situação, a gente vai correr atrás e vai ver se consegue realmente punir essas pessoas que estão fazendo mau uso do dinheiro público. Essas denúncias, a priori que eu coloquei aqui, são denúncias que eu considerei mais grave, mas existem várias denúncias que a gente é detentor, que a gente está correndo atrás. O papel do vereador, a gente, por mais que às vezes a gente não demonstre falando aqui, eu tenho feito esse papel. Eu tenho trabalhado dia a dia para que o meu papel de fiscalizar o setor público, eu não seja falho, não seja omisso, eu não seja conivente com as coisas erradas. Então, como eu já falei, eu nunca levantei o questionamento, nunca levantei falso, eu nunca levantei uma situação na qual eu não consiga comprovar. Essas condições que eu falei para todos aqui que estão me ouvindo, são denúncias. Eu não aprovo, não comprovo nada por enquanto. Como eu sou fiscal, eu vou correr atrás de atribuições que provem essas denúncias. Então, o que depender de mim, eu vou correr atrás disso. A hora que o senhor estiver terminando, o senhor me cede 30 segundos? Posso? Não, é só porque eu esqueci de um detalhe aqui. Como a presidente vai ser a última a falar, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela sobre o projeto de lei número 47. Eu até quando ela deu entrada nesse projeto na casa, que declara utilidade pública municipal a Associação da Família Rotary de Itaú de Minas, né? E eu achei tão interessante isso e foi retirado o projeto. Eu gostaria de saber o porquê, só na fala da senhora, né, a senhora explicar isso para a gente, porque além de aprovar, eu acho que isso seria de interesse para todos, para a comunidade, visto que a família rotariana sempre faz muito para o nosso município. Obrigado. Então, eu gostaria agora de mudar o assunto. Eu gostaria de atribuir agora à nossa presidente da Câmara. Eu não gostei da atitude da presidente da Câmara, eu vou falar o porquê. No começo de outubro, eu fiz um requerimento solicitando o plenário para uma reunião política, uma reunião na qual a gente ia reunir com algumas mulheres empreendedoras de Itaú. Estão começando um projeto aqui em Itaú de Minas de mulheres empreendedoras. E foram me buscar a mim ajuda para que ajudasse a elas a reestruturar esse projeto. Eu fiz um requerimento aqui solicitando o plenário. Pasmem vocês, a presidente da Câmara entrou em contato com essas pessoas, solicitando uma reunião antes da minha reunião para oferecer a elas ajuda. E eu fiquei chateado, presidente, porque essas pessoas falaram que não ia mais vir na Câmara porque a senhora ofereceu ajuda e elas não queriam a ajuda da senhora. Então, eu fiquei muito indignado, pasmo com a sua atitude. A senhora tem usado de deslealdade, às vezes, com os companheiros. Então, como eu disse aqui, eu nunca confrontei nenhum vereador. Eu não estou confrontando a sua pessoa, estou confrontando a sua atitude como política. Eu quero fazer um pedido para a senhora, com muita humildade, todas as minhas atribuições, as minhas indicações, os meus requerimentos
Se a senhora quiser compactuar, sim. Se a senhora não quiser, eu peço à senhora que não entre no assunto que é meu, porque a vida política, eu estou tentando construir ela de forma leal, de forma sincera e de forma honesta. Mas a vereadora, todas as oportunidades que ela vem, ela não perde uma oportunidade para tentar tirar o brilho de todas as pessoas. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso, porque isso é o que está no meu coração. Eu estou só expondo, como eu já falei para vocês, não é da minha índole. Como ele usou a palavra, eu acho que tem um tempinho, né? Só para concluir, presidente, eu só vou falar o seguinte, numa outra oportunidade, a semana que vem eu vou falar da reforma do UAI, mas eu fiquei muito indignado da sua atitude com relação a isso. Por quê? A gente constrói politicamente a nossa vida política, a nossa vida pública, todo mundo tem seu espaço, e a senhora, eu vejo a senhora afetando o espaço de todos os vereadores aqui. E eu poderia citar aqui vários assuntos aqui que ocorreu nesse decorrência desses 3 anos, que a senhora tentou tirar a casquinha ou tirar o brilho de todas as ideias, de todos os projetos que foram colocados. Isso é o que está no meu coração e eu estou sendo sincero para a senhora. Eu não quero chegar lá fora e falar esse assunto, porque para mim isso morreu hoje. Eu só estou falando para a senhora que a partir de hoje, aquilo que eu indicar, por favor, a senhora não entre no meio. Eu faço questão de responder todos os questionamentos, como eu sempre fiz questão de responder todos. Primeiro questionamento do vereador Roberto sobre o porquê que foi retirado o projeto de lei da AFRIM. Esse projeto de lei da AFRIM, antes de ser colocado em reunião da Câmara, eu chamei todos os vereadores para assinar comigo. Não porque o projeto é errado, como foi veiculado aqui, não porque o CNPJ não era recente, porque o CNPJ do projeto da AFRIM é de 2008 e tem a quantidade de período necessário para ser uma entidade de utilidade pública. Foi porque houve muitos questionamentos, principalmente com o prefeito. Vereadores procuraram o prefeito questionando sobre esse projeto de lei, simplesmente porque eu pedi para assinar comigo. E quando eu pedi para assinar comigo, não era porque eu queria holofotes comigo, como foi falado. É porque eu acredito na parceria. Então, eu achei melhor retirar e entrar numa outra oportunidade. Uma hora que tivesse menos ataques, simplesmente pelo fato que eu estou pensando na população e por isso eu estou lutando para trazer o UAI. Porque está sendo uma luta e não está sendo uma luta fácil. Mas é por pensar na população. Em relação ao que o Fabiano falou, bom, primeiramente, muito antes, vereador, de você fazer o requerimento, a Cristiane, irmã do Alexandre, me procurou e me pediu se emprestasse o plenário da Câmara para poder fazer uma reunião com várias mulheres, onde inicialmente iriam fazer uma oração, iriam cantar músicas cristãs e depois iriam falar sobre empreendedorismo. Eu falei para a Cristiane o seguinte, Cristiane, eu passo para a Cristiane essa gravação, faço questão, e se ela quiser, porque eu também não vou obrigar ninguém a vir aqui usar a palavra, mas se ela quiser, a palavra está aberta para ela. Confirmar tudo o que eu falei, e o prefeito Norival também, porque foi ele que me falou que a Cristiane tinha ido me procurar. Falei para ela o seguinte, Cristiane, nós temos o SEBRAE aqui na Câmara. E nada melhor do que envolver empreendedorismo com o SEBRAE. Principalmente pelo motivo do SEBRAE fazer os documentos necessários sem custo. Já que é uma reunião para empreendedorismo, vamos fazer tudo junto. Aí o vereador Fabiano fez o requerimento e falou que não era para eu estar junto, porque as mulheres evangélicas não queriam a minha presença. E, por coincidência, era a mesma igreja que a Cristiane me procurou. E
eu procurei a Cristiane e expliquei para ela a situação que o vereador Fabiano falou e que agora ele falou novamente, que as mulheres não queriam que eu estivesse junto. Então, vereador Fabiano, me desculpa se foi isso que te tocou, mas antes de te procurarem, a Cristiane havia me procurado. Bom, sobre o AI, já que o AI foi tocado, estou sim lutando arduamente para trazer o AI para o município de Itaú, porque eu sei a necessidade que o povo itauense tem de poder fazer esses serviços aqui no município. A gente luta tanto para ter as coisas no nosso município, por que agora está sendo tão discutido? Eu não acho que eu tento tirar o brilho de outros vereadores, até porque tudo que tem na Câmara eu convido a todos. Convido aqui através das reuniões, como convido antes das reuniões e também individualmente no WhatsApp de cada um, inclusive no seu. E, aliás, ainda peço para servidora Angelita colocar na assessoria, que é onde estão todos os vereadores. Além disso, eu ainda tive o cuidado, que antes era uma coisa individualmente por presidente, que todos os projetos de leis que entravam na casa, ele era passado individualmente para o presidente. E hoje, antes de ir para a votação, e somente o presidente ter acesso aos projetos de lei que vão em urgência especial, ele é colocado no grupo da assessoria da Câmara, para que todos os vereadores tenham acesso e nós tenhamos direito igualitário. Então, eu não acho que eu estou tentando tirar o brilho de ninguém. Agora, se trabalhar é visto como tirar o brilho, então, fazer o quê? Bom, conforme publicado, comunico a realização da sessão extraordinária para logo após dessa sessão, conforme pauta divulgada. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Após conferido o quórum, coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 49, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de número 1211 de 2022, de 7 de novembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. É sobre o crédito especial para a reforma da rodoviária. Em discussão. Bom, o projeto de lei 49 já foi discutido anteriormente. Sendo assim, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 49. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 50, que autoriza o município de Itaú de Minas a conceder auxílio financeiro aos representantes dos ternos de Congo e de Moçambique em atividade no município, por ocasião de suas respectivas participação na Festa das Congadas de Itaú de Minas no ano de 2023. Em discussão. Bom, também já foi discutido anteriormente. Sendo assim, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 50. Em votação. Aprovado por unanimidade. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.